A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Um programa feito para abençoar a tua casa, tua família, tua vida. E além de abençoar, somos abençoados também. Porque coisa boa é meditar na palavra do Senhor, né? Já quero começar esse programa, como sempre, mandando um abraço a todos vocês que nos dão audiência, que têm nos abençoado. Que coisa boa! Como é bom conversar com você. E como sempre, né? O intuito desse programa é abençoar a sua vida e eu hoje estou aqui com o nosso apresentador, Pastor Pedro, para a gente conversar um pouquinho, né, Pastor Pedro? Amém. Prazer estar aqui contigo, Rose, mais uma vez, trabalhando juntos, né? E juntos somos mais fortes. E você, telespectador, o meu grande abraço, um prazer enorme mais uma vez estar falando com vocês. E quero dizer para você que é assíduo, né, do nosso programa, que tem assistido e sempre nos liga, falando a respeito. Aqui nós evitamos citar nomes para não esquecer de ninguém, mas eu quero dizer para você, que está nos assistindo agora, você é importante, amém? E é muito bom estar aqui com vocês. Amém, que maravilha, né? Que coisa boa é estarmos juntos, poder conversar um pouquinho, né, pastor? Com certeza, né? Conversar é bom, né? Bater um papo aqui, ainda mais da Bíblia, né, pastor? Não é? Ah, que coisa boa coisa é falar da falar, palavra, né? do Senhor. E o assunto Amém. hoje, eu quero já compartilhar com você, é um assunto muito atual, né? As guerras e os conflitos, né, pastor? Nós vamos falar um pouquinho a respeito Atualíssimo, disso. né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso na luz da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele nos ensina. Eu costumo dizer, pastor, que a Bíblia é o manual, né? Sim. É o manual de vida. Se Amém. nós cumprirmos e seguirmos as regras que aqui estão escritas, nós vamos viver uma vida muito boa, né? O grande problema é que as pessoas, às vezes, elas não se atentam para esse detalhe, né? Com certeza. Não seguem a palavra. Se nós seguirmos a palavra, nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. E é por isso que nós queremos compartilhar hoje com você. Nós estamos vivendo aí momentos que dizem, né, crise, dificuldade, muita guerra, muito conflito, muito disse-me-disse, cada um com a sua opinião, né, pastor? Sim. A respeito de um assunto ou de outro. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. Então, e para isso, eu quero já começar hoje diferente. Eu quero fazer uma oração. Amém. Orar por você, para que Deus prepare, né? Você aí para receber essa palavra, o seu coração. Você, abre o teu coração para essa palavra. Amém. De repente você está vivendo em conflitos e guerras aí dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, não sei. Mas o Senhor hoje vai falar com você. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Amém. E junto nós orarmos, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e somos gratos por mais uma oportunidade. Somos gratos por esse programa, por essa emissora que tem aberto as portas para que a Tua palavra seja levada, Senhor. Agora venha nos usar aqui, Senhor, como instrumento. Ah, Senhor, e abençoe esse coração. Abençoe essa pessoa que aí está, que o coração dela possa receber essa boa semente e possa germinar e crescer. E dar fruto, Senhor. Para a glória do Teu nome nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém? Nós vamos para um intervalinho e eu já vou voltar com a palavra. Vai lá, pegue a sua Bíblia para junto compartilharmos da palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Como nós havíamos dito, né, pastor? Nós vamos estar aqui conversando um pouquinho a respeito das guerras e dos conflitos. E para isso a gente quer pedir você, abra a sua Bíblia aí. Você que tem a sua Bíblia em casa,
né? Abra conosco em Tiago, no capítulo 4. Um texto muito interessante da palavra do Senhor. Diz assim, ó, o texto. Donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha que palavra tremenda, né, pastor? Justamente, muito profunda, muito orientativa, né, acerca de que o resultado do que os conflitos, possivelmente, que estamos vivendo, é fruto dos nossos próprios deleites ou da nossa própria falta de orientação diante da palavra de Deus, que, como a irmã costuma dizer, né, um manual de vida, né? É verdade, pastor. E tem algo interessante aqui. Eu, assim, meditando nesse texto, eu tenho 3 verdades para mim que eu entendo quando eu leio esse texto. Eu quero compartilhar aqui com o irmão e aprender um pouquinho a respeito disso. E a primeira verdade que me chama, que a primeira guerra que nós temos é conosco mesmo. Nós somos nossos maiores inimigos, não é assim, pastor? Eu classifico assim, né? Nós precisamos vencer a nós mesmos. Verdade. O nosso maior inimigo, a nossa maior afronta, somos nós mesmos. Quando nós conseguimos vencer a nós mesmos no que diz respeito a entender os desígnios de Deus e a vontade de Deus, com certeza as outras coisas ficam fáceis. Como se diz, se tira de letra. Né? É verdade. E o que acontece? Às vezes nós guerreamos assim, no sentido de exigir muito de nós mesmos. Sim. Né? Às vezes no trabalho, às vezes como na família, né? Na vida familiar, né? Às vezes em todos os lugares que nós estamos na sociedade, nós queremos ser melhores ou exigimos muito de nós mesmos e vivemos em guerras, em conflito. Né? A gente vê que muitas pessoas hoje sentem depressão, né? Estão com depressão, problema sério, né? Emocional, por conta da sua exigência. Né? Se você vê um jovem que vai para uma faculdade, como ele está propenso a ter depressão. Porque ele começa a exigir muito dele mesmo. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que conquistar, e fica essa guerra interior, né, na sua mente, e isso gera problemas emocionais, não é, pastor? Eu tenho Provérbios, eu até anotei assim, 4:23, diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Com certeza. Tremendo isso, né? Porque a palavra aqui, coração, está no sentido de mente, né, pastor? Justamente. Uma coisa interessante, irmão Roseliane, querido telespectador, é que a gente começa a compreender que quando Deus coloca e nos propicia as armaduras de Deus para que possamos resistir no dia mal, na verdade, uma das peças da armadura, e aqui nos leva ao cume da escolha de Deus, que é a salvação, é justamente o capacete. Porque ele protege o quê? Protege a nossa mente. A sua mente precisa estar protegida, a minha mente precisa estar protegida. Para quê? Para que nós possamos vencer esse primeiro inimigo que já falamos, que, diga-se de passagem, somos nós mesmos, né? Vencemos essas nossas vontades, os nossos deleites, as nossas paixões, não é? E, na realidade, estarmos com a mente cativa em Deus no sentido de que Ele nos oriente acerca dos passos que vamos dar. Por exemplo, a palavra de Deus é clara, não é? A irmã estava falando aí sobre a preocupação que a gente tem em satisfazer o que os outros podem pensar. E nos esquecemos da nossa estrutura e até onde nós podemos chegar, não é? E do direcionamento que devemos ter. Por exemplo, Jesus fez isso. Olha que prejuízo grande tinha Marta. Marta, quando Jesus foi à casa dela, e Jesus começou a dar o ensinamento, Marta corria para um lado e para o outro, afadigada com muitas coisas. E Jesus chama ela, até eu achei interessante, que a colocação de Jesus é a seguinte: Marta, Marta, por que te afadigas? Não é? Ou seja, você não está escolhendo a melhor parte. Maria escolheu, se assentou aos pés de Jesus. Jesus ali não está dizendo que Marta não deva
Com certeza. Progredir, não deva cuidar dos convidados que estavam, não deva dar resposta a uma sociedade que nos cerca. Isso tudo é fato, a gente tem um compromisso com a sociedade, mas antes de tudo isso, nós temos um compromisso com Deus e com nós mesmos. Então, como diz o adágio popular, colocar o chapéu onde a mão não alcança é um risco muito grande para as nossas decepções. Pastor, o que o senhor falou, às vezes a gente fica, hoje em dia, a preocupação é agradar o outro. Você às vezes se desagrada para que o outro fique feliz. E isso me chama, eu tenho muita preocupação até com relação a pais, né, que eles têm um sonho. Eles não conseguiram. Quero fazer a faculdade tal, quero fazer direito, aí não consegue. Mas ele quer realizar o seu sonho através do seu filho. E ele leva o seu filho a uma batalha, a uma guerra. Porque às vezes não é isso que o filho quer, mas vou fazer por causa do meu pai. E começa aquele conflito, aquela guerra. Nós temos que vigiar. Né? Porque às vezes a gente cria as nossas guerras. Eu acho assim, interessante quando a gente fala desse texto, porque muitas pessoas elas estão em conflitos, né, financeiro, porque quer apresentar uma coisa que não tem, quer fazer uma coisa que não é justa. Né? Hoje em dia o mundo exige, se meu vizinho tem, eu tenho que ter. Né? Se meu colega tem, eu tenho que ter melhor do que ele ainda. Né? Então, e tá em guerra, está em conflito, está depressivo, está com problemas. Por quê? Se nós seguirmos a palavra do Senhor, vou fazer o que está ao meu alcance. É o que foi dito, e é sempre dito, eu tive a oportunidade de falar aqui, em uns programas atrás, a respeito do Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E tem uma coisa interessante que eu não falei naquele programa, mas eu quero colocar para você aqui, que o Senhor, ele fala que ele é a porta das ovelhas. Né, pastor? Com certeza. Eu sou a porta das ovelhas. E eu gosto desse versículo porque ele traz ao meu coração algo interessante. Porque na cultura lá, alguns currais não tinham uma porta muito forte. E o pastor de ovelha, ele deita na porta e fica ali vigiando as ovelhas para que o inimigo não entre. Aqui eu quero trazer isso para nós hoje. Se você deixar ele ser a tua porta, o inimigo não vai entrar na tua mente. Não vai trazer guerras nem destruição para a tua vida. Porque através da nossa mente, nós às vezes estamos sendo destruídos. É verdade. Porque nós não colocamos vigia. Mas o bom pastor, ele quer ser a porta hoje. Né, pastor? Com certeza. E mais do que a porta, o próprio Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele é um caminho verdadeiro. Ele é um caminho que não tem enganos. Ele é um caminho de segurança. Ele é um caminho de progresso. Mesmo que a princípio possa parecer um caminho estreito, como a própria palavra também diz, mas esse caminho estreito só faz de nós o entendimento do equilíbrio. Porque quando você passa em um beco muito estreito, você pode convir comigo agora, você é de convir, que quando você passa por um beco estreito, você tem um cuidado de andar o mais ereto possível. Por quê? Porque se você andar muito solto, muito em zigue-zague, você pode esbarrar num muro da direita ou da esquerda e se machucar. E quando o caminho é estreito, eles colocam a gente no prumo. Então, quando o Senhor diz que o caminho é estreito, mas também Ele diz que eu sou um caminho verdadeiro. E que é um caminho que vai dar no céu. E, gente, dar no céu, porque a Bíblia diz, né? Seguir a paz com todos. Mas também diz, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E quando é que a gente não se santifica? Quando a gente ignora isso que foi falado até o presente momento pela nossa querida irmã Roseliane. A prioridade de entender que nós temos limites, temos sonhos e devemos viver os nossos sonhos com os pés no chão. E é por isso que ele fala, eu quero que tenhas paz em mim. Sim. Porque no mundo tereis aflições. Então, ter paz nele. Tem uma escritora, até comentava com o senhor em off, né? Tem uma escritora que eu gosto muito dela, Joyce Meyer, e ela fala algo, uma frase que eu guardo no meu coração. Se a tua vida está uma bagunça, é porque a tua mente está uma bagunça. Você precisa organizar para que você viva uma vida correta. Então tenha paz, né? Tenha paz. Traga Jesus para a tua vida. Traga Jesus para a tua mente. Proteja, guarde, né? Como fala aqui em Provérbio. Guarde a tua mente. E você vai ter uma vida feliz com o Senhor, né, pastor? Não livre de lutas, mas você vai ter paz na guerra, né? É verdade. E a outra verdade, né? Que a gente tem que falar um pouco, são as guerras com as outras pessoas, né? Sim. Eu tenho observado que hoje todo mundo tem uma opinião, né, pastor?
Cada um tem opinião. E talvez por causa da mídia, não é que antigamente não era assim, mas hoje nós temos mais acesso um ao outro pela mídia, né, pastor? Sim. Então, A velocidade, a praticidade, a condição é muito... Olha a guerra e os conflitos que nós criamos, às vezes, por causa de uma opinião, né? Porque a opinião, cada um tem a sua, né, pastor? É verdade. E cada um acha que a sua é a certa. Então, tem momentos que é melhor ficar calado, né? Com certeza. O pastor João Miranda, ele fez uma reflexão e ele colocou algo que eu li hoje, me chamou a atenção a respeito da reflexão. Ele falou que o sábio, ele fala pouco do que ele sabe. E o ignorante fala muito do que não sabe. Justamente. Profundo isso. É muito profundo até mesmo porque, e aproveitando aí um gancho aí, eu quero dizer para você, queridos telespectadores, que às vezes algumas pessoas nos mandam algumas mensagens, algumas posições acerca de assuntos que estão acontecendo ou no nosso país, ou no cotidiano, e às vezes vem o nosso silêncio. O nosso silêncio é um grito nosso em oração para que Deus esclareça. Porque às vezes a gente dá uma opinião, humanamente falando, a gente expõe o que a gente acha acerca pelo ângulo de visão que temos, e diga-se de passagem, independente de sermos quem formos, é limitado, nós corremos o grande erro de criar um conflito e uma grande guerra. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que recebemos, com aquilo que vem para nós, ou até mesmo com aquilo que nos pergunta. Porque às vezes a gente quer, né, dar a resposta, mas nem sempre nós temos a resposta. E a resposta ela deve vir sempre de Deus. Então, o caminho é a oração, direcionamento de Deus, para que venhamos investir naquilo que verdadeiramente seja pão, que nos alimente. Verdade, porque às vezes a gente cria um conflito, até um problema para nós mesmos, por algo que nós falamos, que depois que saiu da boca não tem como voltar, né, pastor? É muito Falou, complicado. tá falado e acabou. É verdade. Né? E às vezes a gente vai parar para pensar depois, poxa, eu poderia ter ficado quieto, né? Então pense antes. Pense antes de expressar a tua opinião. Nem sempre você tem que dar a sua opinião. E nem sempre a sua opinião é a certa. Né? Porque a gente acha que a nossa opinião é a certa. Né? Mas nem sempre é. Cada um tem a sua. Não adianta você entrar em guerra, em conflito. Ore ao Senhor. Se você acha que alguma coisa está errada, ore ao Senhor. Fale com Ele. Né? O Senhor me dá um direcionamento para me agir da maneira correta. Né? Evite o conflito. Porque nós fomos chamados para apaziguar. Tem uma mulher na Bíblia, eu falo de mulher, né? Porque. Será por quê, né? Mas não vamos entrar em detalhes. Mas tem uma coisa interessante. É Abigail. Aquela mulher foi uma mulher de paz. Né? Você vê que Davi chega ali, o marido dela era um homem mau, Nabal. Iracundo mesmo. Era um homem muito mau. Aquela mulher, ela estava ali, ela não tinha opção. Porque naquela época nós sabíamos que os pais obrigavam a casar, a mulher tinha que casar, ela não tinha que escolher. Né? E ela era casada com um homem mau. Quando Davi vai ali com seu exército e pede, e Nabal se recusa, né? Pede alimento, pede ajuda, né? Nabal se recusa, Davi com certeza entraria ali e mataria todo mundo. E ela poderia dizer que morra, né? Deixa matar, porque eu vivo infeliz, que todo mundo acabe com a vida. Não, ela foi lá, ela pegou os alimentos, foi lá no exército, né, onde estava o exército de Davi, e levou, apaziguou, ela trouxe paz, e isso chamou a atenção do rei. Sim. E mais tarde, quando Nabal morre, Davi chama Abigail para ser sua esposa. Olha que coisa linda. Uma mulher pacificadora. Em tempos de guerra, nós temos que trazer a paz. Trazer a paz. E a paz vem através de quem? De Jesus. Fale de Jesus, fale do amor de Jesus. Não entre em contenda, não entre em dissensão, não entre em confusão. Seja você o pacificador, aquele que vai fazer a diferença, porque nós somos o espelho de Deus. Eu falo, pastor, sempre que eu vou numa igreja e vou falar a palavra do Senhor, eu tenho a oportunidade de pregar, eu falo o seguinte: as pessoas olham para nós para ver Deus. Será que eles têm visto Deus em nós? Essa é uma colocação, irmã Rosilene e queridos telespectadores, muito importante. Porque às vezes nós dizemos assim: eu tenho Jesus, não é? Eu vejo Deus. Mas será que Deus nos vê? No sentido de estarmos em comunhão com Ele? Será que Deus nos tem? Será que Jesus nos tem na inteireza de todo o nosso ser? Ou será que uma porcentagem de nós se permite ser de Jesus e a outra maior porcentagem não nos permite ser de Jesus? Como é que nós estamos vivendo? Isso é um conflito que nos leva ao interior e ao exterior. Ou seja, como a irmã acabou de dizer aí mesmo, esta mulher já viveu os dias do sermão
do monte ou da montanha, né, como queira, que Jesus disse, né? Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos, ou seja, gerados de Deus. Bem-aventurados esses que trazem a paz. E se me permite, há bem pouco tempo eu presenciei uma cena muito interessante e tive percebendo que às vezes por causa de fração de segundos, não chega nem a ser minutos, fração de segundos nós podemos criar um problema talvez para uma vida inteira. Quando você, às vezes em um trânsito, você não consegue dialogar. Esses dias eu vi uma reportagem, um carro se chocou com o outro, o motorista do outro carro sai e agride o outro, sequer conversou. E estavam os dois bem, mas acabaram ficando mal, machucados por causa da briga. Aí eu pergunto, bem, a princípio era material, depois passou a ser físico e emocional, né? E emocional. Um ataque, uma agressão. Por quê? Por causa de pouco tempo depois, chegaram à conclusão e foram resolver o problema de outra maneira. Quer dizer, por que não manter a tranquilidade neste momento? Para isso, nós precisamos estar totalmente ligados com Deus. Ter a mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo. Aí você vai conseguir vencer algumas coisas. Aí você vai conseguir vencer um conflito ou evitar que outro conflito venha a existir. Verdade. Por conta de não ter uma observância, um cuidado. E isso daí é importante. Esteja você onde estiver, pense um pouco, busque Jesus sempre antes de dar a resposta, porque nem sempre aquele que traz a resposta de imediato vai acertar. Verdade. E a terceira verdade, né, que eu acho também interessante, é que às vezes nós guerreamos com Deus, né? Aqui diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes com seu próprio deleite. Às vezes nós brigamos com Deus. Eu queria até convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, glória a Deus. No verso 2, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou, em algumas traduções, mente. Né? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiquei meditando nisso, que quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a gente não guerreia contra Deus, né? A gente aceita a vontade dele, a gente pede e fala assim, seja feita a sua vontade, né? É verdade. É interessante isso, né, pastor? É uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque quando a gente fala da soberania de Deus, muitas pessoas veem essa soberania como algo ditador, tá? Como algo totalmente ditador, ou seja, como algo que traz, vamos dizer assim, eu mando e obedeça. Não. Romanos deixou claro aí agora que a irmã acabou de ler. Nós venhamos entender o que seja boa, perfeita e agradável. O que é bom é aquilo que nos traz benefício. Perfeita é aquilo que não há imperfeições. E agradável. Agradável é aquilo que te traz prazer, alegria, contentamento. Então nós precisamos saber qual é esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, precisamos entender que Deus é amor. Temos que ter ligação com Deus sempre. Temos que sempre entender que as nossas paixões, os nossos sentimentos estão totalmente aquém do sentimento que Deus tem a nosso respeito. Porque Ele mesmo diz, pensamento que tenho sobre vós é pensamento de bem e não eu ia citar aqui, Jeremias 29:11. Olha como é que Deus ele trabalha, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhais o fins que desejais. Olha só que coisa tremenda. Então nós queremos dizer isso para você, né? Seja um pacificador. Amém. Em todas as áreas da sua vida. Primeiro com você. Pare de guerrear com você mesmo. Depois com seu próximo. Respeite a opinião, né, pastor? Com certeza. Você tem a sua, mas respeita do teu próximo, porque aí sim você vai viver em paz. E terceiro, né? Pare de brigar com Deus. Pare de guerrear com Deus. Deus é amor, Ele te ama e Ele quer o melhor. Ainda que você não entenda, Ele está providenciando o melhor para a tua vida. Amém? Amém? Nós estamos encerrando esse programa. Vou pedir ao pastor Pedro para que ore pela tua vida agora. Amém. Porque o Senhor venha trazer essa paz que excede todo entendimento. Né, é verdade.
Não tem como entender, no meio de turbilhão, de guerra, de confusão, de terremoto, de maremoto, você tem paz. Porque você tem um Deus que está te conduzindo ao caminho certo. Né, pastor? Vamos estar orando. Pode orar, pastor. Amém. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus que nos dê a consciência acerca de tudo isso que aprendemos hoje da palavra de Deus. Aqui, quando sentamos aqui, a irmã Roseliane disse uma coisa muito interessante. Vamos aprender. E realmente nós aprendemos do Espírito Santo de Deus. Você também aí aprendeu. Agora só vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a colocar tudo isso em prática. Então eu convido a você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus. Oh, meu Pai. Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pelos momentos em que aqui passamos, Pai, aprendendo do Teu Espírito Santo, acerca, Senhor, dos momentos em que vivemos. Isso não é tão novo, isso é antigo, desde o início da humanidade, os conflitos realmente existem. Mas parece, Senhor, que eles nunca vão cessar, e é claro que a Tua palavra mesmo nos diz que teremos paz quando na glória chegarmos. Mas até lá nos dá força para entender o bom caminho chamado Jesus, o caminho verdadeiro, o caminho que não tem engano, o caminho que nos levará verdadeiramente aos céus, o caminho que nos instruirá nesta caminhada que aqui ainda estamos, que possamos investir naquilo que verdadeiramente seja pão, que não venhamos gastar, Senhor, com aquilo que não nos traga benefícios, principalmente de uma comunhão plena e absoluta contigo. Eu oro também neste momento pelas famílias, por você amiga, por você amigo, que nos assiste nesse momento, você familiar. Eu quero neste momento pedir a Deus que Ele abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, te traga alegria, porque a alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força. E é com esta força, com este poder do alto, é que nós seremos cada dia mais do que vencedores. Que Jesus nos abençoe e te dê paz e alegria sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Coisa boa é aprender. Acabou, né? Que pena. Mas olha, tem mais por aí. Tem mais programa abençoado. Continue ligadinho aí na programação. Programa Momentos com Deus, tenho certeza que Deus vai continuar falando. E até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo a todos.